Agora, ele era um homem muito autoritário, pode-se dizer quase tirânico. Ele era um homem de uma intransigência e de uma integridade realmente difícil de encontrar igual. Quando ele foi ficando mais velho, como eu lhe disse, ele então já não ia menos à fazenda, então ele escrevia as instruções para o administrador dele. Essas instruções são um pouco assustadoras, porque ele queria, por exemplo, que se o camarada tivesse 20 minutos de lazer, não ficasse à toa não, debulhasse milho, por exemplo. Quer dizer, todo o tempo do empregado era dele. Então aquilo tudo são cadernos muito bem feitos e folhinhas que ele dava ao administrador. Sabe o que me lembra um pouco? Aquele empresário dos tempos modernos, o Carlitos. Quando o Carlitos está comendo o almoço dele, o empresário aparece na tela e fala, volte para o trabalho. E o Carlitos vai correndo. Ele era um pouco assim, compreende? Ele era realmente um pouco tirânico. Agora, ele administrava muito bem os bens dele, mas ele não era apegado ao dinheiro. Isso que era curioso. Dinheiro para ele não tinha filhos, e dinheiro para ele era coisa para gastar com aquilo que lhe agradava. Ele era muito desprendido e muito generoso. Eu conto um caso apenas. Quando ele estava começando a vida, lutando com dificuldade, apareceu a vaga de tabelião na cidade dele. Então havia o concurso, ele se inscreveu. Aí recebe uma carta de uma senhora dizendo a ele, olha, meu marido também vai se inscrever para esse concurso. Ninguém pode concorrer com o senhor, que é um homem culto. E se o senhor entrar, ele perde. É claro que o senhor vai ganhar. Mas nós estamos numa situação econômica muito difícil. Ele simplesmente cancelou a inscrição e desistiu do concurso. E o outro amigo, esse senhor, que não era amigo dele, esse senhor pegou o lugar. Isso para mostrar que ele era um homem muito generoso, ajudava, aliás, muita gente. Ele era um homem extremamente conservador. Ele dizia o seguinte, eu sou adepto da filosofia natural, vitória do mais forte, o mais fraco que se arrume. Ele era darwinista estrito no sentido comum. Ele não mudava. Por exemplo, ele ia ao alfaiate, o alfaiate dizia, seu Pio, a moda agora mudou. O senhor sempre manda fazer paletó de lapela estreita, 3 ou 4 botões, calça sem debrum, e muito fina. Agora a moda é diferente, senhor Pio. A calça agora é larga, pelo menos 24 centímetros. O paletó é de 2 botões, ou 1 botão só. A lapela é larga. A moda mudou. Ele dizia, eu não mudo. A moda que volte. O mais curioso é que a moda voltou. A moda voltou e ele pôde morrer em 1957 se vestindo como as pessoas se vestem hoje. Paletó de 3 botões, gola fina, calça de 21, 22 centímetros, sem barra. A moda voltou. A impressão que dá é que ele era um homem que podia afeiçoar o mundo à maneira dele. A casa dele era, de certa maneira, uma obra-prima, porque a casa dele tinha um ritmo todo especial. Ele almoçava como se o tempo tivesse parado. Ele almoçava às 9 horas da manhã. Jantava, não me lembro bem, se às 3 ou 4 horas da tarde. Tomava chá às 8h30, 9 horas e se deitava. E tudo na casa dele tinha que obedecer à mais estrita perfeição. Ele não gostava do mais ou menos. Para contar uma história, ele foi à Inglaterra em 1911, ele era caçador, e foi a uma das mais famosas fábricas de carabina de espingarda do mundo, que é a Greener. Chegou lá, chamou o inglês e tomou a posição de caça. E disse, agora meça. O inglês mediu e fez a carabina estritamente de acordo com a medida dele. É a busca da perfeição, realmente. Talvez seja o único caso de pessoa que foi a essa fábrica fazer a carabina sob medida, de acordo com como ele ficava na caçada, não é? Ele só comia carne de carneiro. Só. Ele comprou um carneiro argentino caríssimo e criou um rebanho. Ele não vendia nada do carneiro, só comia. Quer dizer, só carne de carneiro. Essa carne de carneiro era preparada no fogão sem bocas, de uma chapa só, para poder haver a perfeita distribuição do calor. E agora, o mais estranho, esse fogão era todo alimentado com madeira de lei.
Eu imagino um ecologista de hoje, vendo que ele queimava bálsamo, ele queimava pau-marfim, esse era o fogão dele, vinha da fazenda dele. E só e dizia, inclusive, que conforme a madeira, o cheiro na cozinha era muito agradável, porque tinha cheiro de bálsamo, cheiro daquilo. E, agora, ele contando essas histórias, parece que era um esquisitão. Ele era meio esquisito, mas não era misantropo. Ele gostava muito de receber, gostava muito de hospedar, era muito alegre. No tempo que não havia ainda rádio e televisão, ele gostava muito de fazer leitura em público. Então ele tinha contos de Eça de Queiroz, por exemplo, que ele limpava para poder ler para as senhoras. Há um conto, por exemplo, o defunto, que ele, mais ou menos, que diz, ele sonhava com aquela noite ideal em que ele a teria no silêncio e na escuridão do quarto, tê-la ia só para si, toda para ele. Ele riscava e punha. Sonhava com a noite em que estariam devidamente a sós. Para ele poder ler para as senhoras. Ele era, portanto, muito sociável e era um cidadão extremamente prestante, como se dizia. Ele foi, na cidade dele, ele foi presidente de clube, fez biblioteca, dirigiu gota de leite, maternidade, provedor de Santa Casa. E no episódio trágico que houve no estado de São Paulo, no fim do século XIX, que foi a febre amarela, destruiu certas cidades, e ele se dedicou extraordinariamente à epidemia de febre amarela, que em Araraquara durou de 1895 a 1897, se não me engano. Todas as autoridades fugiram da cidade, executivo, legislativo e judiciário, foi todo mundo embora. Eles foram para a fazenda, para as cidades vizinhas, a cidade ficou abandonada, não havia abastecimento, não havia abastecimento de água, de leite e tudo. Então o irmão dele, que tinha sido tutor dele, o Antônio Lourenço Correia, visitou devidamente o promotor, o juiz, olha, eu vou assumir a cidade. Ele pode assumir. Ele assumiu a cidade com muita coragem, ele teve febre amarela, ele e a mulher dele, curou-se. Pio Lourenço teve febre amarela e se curou, e eles tomaram conta da cidade. Abasteceram a cidade, assistiram os pobres, pegaram colaboradores, é uma coisa que naquele tempo não se sabia como era transmissível a febre amarela. E ele era muito prático, um prático excêntrico. Eu vou contar uma história dele extraordinária. Quando ele vinha a São Paulo, ele geralmente ficava na casa dos parentes. Mas às vezes as casas estavam muito lotadas, estava cheio, ele ficava no hotel. Isso ele me contou. Chegava no hotel, pegava uma nota de 20 mil reais, por exemplo, tirava uma tesoura e cortava a nota pelo meio. E dava, você que vai me servir aqui no quarto, essa metade é sua. A outra fica comigo. Vou ficar aqui uma semana. Se no fim você tiver me servido bem, eu te dou a minha metade. Se você não me servir, aí você cola e você é uma boa gratificação. Se você não tiver me servido bem, eu não te dou esse pedaço de não vale nada. Ele dizia isso rindo, com muito senso de humor, mas a gente nota uma certa excentricidade, não é mesmo? Essa excentricidade dele podia até lesá-lo um pouco. Eu não tenho bem certeza da data, mas tenho a impressão que entre 1907 e 1911, ele foi sócio de uma casa comissária em Santos e era o gerente. Em 1911, ele precisou ir à Europa. Ele foi à Europa, quando voltou, os sócios disseram a ele, Pio, uma boa notícia. Nós fizemos umas operações cambiais de cunho meio especulativo e ganhamos muito dinheiro. Ele saiu imediatamente da firma. Isso não é negócio, isso não é comércio, isso é jogo. Esse negócio de jogar no campo, isso é jogo. Não, mas eu ganhei, é um negócio honesto dele, mas não é negócio, é jogo. Ele se retirou da casa comissária. Ele deixou de ganhar muito dinheiro. Ele é intransigente nos princípios dele. Uma palavra que se usava muito antigamente, hoje